Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já dê seu joinha aí no início, tá bom? Para me ajudar. Não se esquece de se inscrever no canal também e, obviamente, de ajudar aí no engajamento, deixando seu comentário, seu depoimento sobre essa linda passagem de Netuno em Peixes para Netuno em Áries, ok, pessoal? Para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, é só entrar em contato aqui no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado que eu sempre deixo aqui nos comentários. Hoje, então, nesse vídeo, pessoal, finalmente eu vou trazer a leitura do que será esse Netuno em Áries para cada um dos ascendentes, tá bom, pessoal? Primeiramente, eu gostaria de trazer aqui um adendo para vocês, tá bom? Vocês já podem estar sentindo muito aí, né, esse sentimento de Netuno em Áries, que é o que a gente vai aí sentir até 2039, se eu não me engano. Só que Netuno, gente, ele é um planeta lento, né? Ele fica 14 anos em um único signo. Então, ele é um planeta que ele demora a te entregar o que ele veio te proporcionar. Eu, gente, já tô sentindo muito esse Netuno em Áries, tá? Eu acho que é porque dentro da configuração do meu horóscopo, eu já tô recebendo ativações, oposições, né, com essa passagem ali desse Netuno na minha casa, onde eu tenho Áries. Então, por conta dessas oposições, eu já tô sentindo muito todos os propósitos desse Netuno pro meu mapa, tá bom? Mas é comum que vocês não estejam sentindo ainda. Esse é um planeta lento, é um planeta transpessoal. Ele afeta gerações. Então é comum que a gente comece a sentir a proposta desse planeta depois de uns 2, 3 anos, né? No mínimo uns 5 anos ali pra gente começar, opa, isso daqui tá começando a crescer, né? Aquela sementinha começou a crescer, começou a dar frutos, e daqui a pouco nós vamos colher estes frutos. E, né, eu espero muito que sejam frutos grandiosos para a humanidade e que não venha nada destrutivo aí que nos aguarde, ok, gente? Então é comum que a gente não esteja ainda tanto nesse mood ariano de Netuno em Áries, tá bom? E um adendo também, pessoal, Netuno já está no signo de Áries, né? Então ele acabou de entrar no dia 30 de março de 2025 no signo de Áries. Ele vai, né, continuar ali no seu movimento direto até dia 22 de outubro, se eu não me engano. E no dia 22 ele fica retrógrado. E nessa retrogradação que vai acontecendo este ano, ele volta para Peixes. Então ele vai ter ali a última pisadinha dele em Peixes, dando um adeus, né? Mostrando pra gente que a gente ainda tem muito a co-criar em relação a este signo, muito a se desenvolver até o último insight, o último briefing deste Netuno em Peixes. E depois ele volta para o seu movimento direto e retorna para o signo de Áries no dia 22 ou 25 de janeiro. Então ele fica definitivamente no signo de Áries até 2039. E, gente, eu já mencionei aqui no vídeo anterior que eu postei sobre a passagem de Netuno em Peixes para Netuno em Áries. Foi uma baita de uma aula astrológica histórica. Para você que fica meio assim ainda, gosta de astrologia, mas fica meio assim em relação a se de fato é verdade ou se não é, né? Eu te aconselho muito a ouvir este vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards, nessa minutagem, porque, gente, assim, foi um vídeo muito bem feitinho, sabe? Eu coloquei ali a passagem de Netuno em Peixes há anos atrás. Comparei com a passagem atual de 2011 para 2025 para vocês verem as semelhanças de como foi, né, a passagem de Netuno em Peixes há anos atrás e como foi agora. E também resgatei ali, né, as últimas passagens de Netuno em Peixes em Áries. E o quanto que isso vai ser uma base histórica para a gente conseguir entender como nós seremos afetados agora, né, nos próximos 14 anos, tá bom, gente? E aqui nesse vídeo eu vou só recapitular algumas descrições, manifestações dessa passagem de uma forma mais sucinta. Mas se você quiser se aprofundar, gente, se você quiser, assim, vai trabalhar, coloca o fonezinho, fica ouvindo esse podcast, não precisa acompanhar muito não, tá bom? Os slides ali, eles são muito mais para me orientar ali na hora que eu estava conversando com vocês do que necessariamente importantes para vocês visualizarem. Então coloca ali no podcast, fica ouvindo, tá uma aula muito incrível, muito completa. Mas resumidamente, gente, o que vai ser
ser este Netuno em Áries. E o que que foi, né? Nessa retrospectiva que eu trouxe nesse vídeo anterior, você percebe essas semelhanças históricas. E isso vai se repetir agora. Então vai ser muito perceptível que a longo prazo, e isso meio que já está aí acontecendo um pouco, que as palavras, os discursos, as fés, né, a ideologia das pessoas, elas vão ser utilizadas como forma de arma, como forma de concentração de massas dentro de uma proposta. Né? Então a gente vai perceber que se surgirão líderes inspiradores, pessoas que vão saber utilizar da palavra, saber utilizar de discursos, da fé, para que a gente consiga concentrar massas, né? Pode ser de uma forma muito positiva quanto negativa também. Então, este é o extremo de Netuno em Áries, né? É utilizar as ideologias de uma pessoa e utilizar da tua capacidade de influência, da tua palavra, do teu discurso, do livro que você escreveu, do blog que você criou, do canal do YouTube que você criou, né? Então, diversos meios de comunicação, todo e qualquer tipo de meio de liberdade de expressão será utilizado como arma, né? Como arma de influência, como arma para concentração de massas, como eu mencionei. E isso, por um lado, é muito positivo dependendo da causa. Essa é a questão. Porque o Netuno em Áries, ele ativa muito a nossa própria causa. Então é muito interessante que as pessoas elas estejam muitíssimo conectadas com a tua consciência, a tua espiritualidade, com a tua empatia pelo outro. É tão significativo que a gente acabou de sair de uma era que fala muito sobre isso, né? De espiritualidade, de consciência, do entendimento que além de mim existe o outro, né? Então dessa empatia coletiva, e eu espero muito que a gente se recorde muito dessa era agora, para relembrar muito agora sobre isso nessa era de Netuno em Áries também. Porque, gente, dependendo de como isso se desenrolar, digamos que as pessoas estarão lutando por causas próprias, lutando pelo seu próprio ego. Então, eu vou lutar por isso aqui, por essa ideologia, porque senão eu vou ter o meu ego ferido. Isso não pode acontecer, né? Porque é muito essa simbologia ariana, daquilo que eu desejo, daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou. Então da mesma forma que esses líderes podem surgir, eles também podem ser muito fogo de palha, prometer muitas coisas e não entregar nada, só entregar caos pro mundo, né? Então, se você for um desses ascendentes, onde eu vou citar essa inspiração para a criação, tomem cuidado com as palavras de vocês, a palavra de vocês, a palavra da humanidade em si, nesses próximos 14 anos, terão muito peso. Um peso de influência, sabe? Um peso mental, espiritual, psicológico na vida e na alma das pessoas. Então, as pessoas estão em um período agora onde elas querem fazer parte de um todo. Elas querem encontrar a sua matilha. Então eu acredito nisso, eu vou me juntar a essas pessoas. O problema é que muitas vezes esse Netuno em Áries traz esse extremismo, né, nas ideologias, ainda mais dependendo de onde vai estar o regente desse trânsito, que será Marte. Então, dependendo do signo onde Marte estiver transitando, nós estaremos mais propícios ou não a extremismos religiosos. Por isso que épocas de Netuno em Áries recorda muito isso, né? Essas guerras ideológicas, guerras religiosas. Então, isso vai ser muita pauta daqui nos próximos 14 anos, tá bom? Apesar disso tudo, as pessoas estarão mais propícias a se conectarem com a sua fé de forma mais ativa, né? Então, não necessariamente eu quero me atrelar a uma religião, mas eu quero praticar yoga todos os dias. Eu quero fazer reiki uma vez no mês. Então, a fé realizada de forma prática e ativa será muito bem-vinda agora nesses 14 anos. É um período também onde muitas religiões novas acabam surgindo, porque Áries é esse impulso do início, esse nascimento do universo. E Netuno fala sobre a nossa espiritualidade, né? A nossa religião, muitas vezes. Então, Netuno passando por este signo traz essa simbologia
das pessoas terem esse entendimento, né, de que talvez essa fé aqui possa se derivar de outra, e muitas pessoas vão querer empreender, inclusive dentro ali de uma área mais espiritual, abrir uma igreja, sabe, se tornar astrólogo, tarólogo. Então as pessoas vão querer, como eu falei, utilizar essa fé que eles já possuem naturalmente de forma prática. E por conta de tudo isso se cresce aqui um movimento idealista mais radical, também mais rebelde ou sem causa também muitas vezes, que às vezes mexe um pouco com o ego daquele tipo de comunidade que está sendo afetado. Por isso que acabam sendo muitas vezes movimentos muito impulsivos, que às vezes não tem de fato um contexto, não tem um motivo específico para se estarem acontecendo esses movimentos radicais, mas porque o ego do ser humano fica ferido, acaba acontecendo isso. Isso foi uma coisa que eu citei bastante no vídeo anterior, ali onde eu trouxe, né, vários momentos históricos sobre Netuno, que eu super acho um baita ponto positivo de Netuno em Áries, que é as pessoas querendo vivenciar as coisas de uma forma mais, assim, instantânea. É uma necessidade de viver o seu propósito de forma mais imediata, mais corajosa, que é esse Netuno em Áries, né, do eu sonho, logo eu faço algum movimento, eu cocrio, eu colho os frutos disso e eu vou para o meu próximo objetivo. Na época de Netuno em Peixes, que foi muito que a gente vivenciou nesses últimos 14 anos, as pessoas estavam muito estagnadas. Elas não sabiam direito o que elas queriam. Porque essa é a sombra, né, do signo de Peixes. E, infelizmente, gente, quase 80% da nossa população vive à sombra dos signos, que é o estilo automático, né? Eu sempre menciono isso nos meus vídeos. Então, se você é uma pessoa que você vive no automático, você consequentemente vai vibrar muito mais na sombra do seu signo, tá bom? Isso é escancarado quando a gente lê o mapa de uma pessoa que não gosta de astrologia. Então, essa sombra pisciniana desse Netuno em Peixes, de muitas vezes a gente querer co-criar várias coisas e não conseguir, isso foi inclusive um reflexo social muito forte nos últimos anos, né? Então você entrava na internet, o que mais é um Netuno em Peixes, uma realidade alternativa do que não a internet, né? Então, você entrava na internet e você precisava malhar, você precisava acordar 5 horas da manhã para fazer devocional, você precisava ir trabalhar, você precisava ter uma casa bem decorada para que você conseguisse fazer vídeos instagramáveis, né? E ao mesmo tempo você precisava ter hobbies, você precisa saber sobre fotografia, você precisa saber fazer um croquis. Agora a moda é cerâmica, né? Então você precisa mostrar para as pessoas que você consegue co-criar e desenvolver diversos talentos. Netuno em Peixes fala muito sobre talentos também. Só que a questão é que um ser humano natural, ele não consegue fazer isso, né? Uma vida normal e dentro da realidade em si, é impossível você conseguir chegar nesses padrões estabelecidos. E isso gera essa sensação de Netuno em Peixes, né? De eu quero, mas eu não tenho tempo. Então eu quero, mas será se eu vou ser feliz com isso? Será se eu tenho talento para isso? Então tudo na era de Netuno em Peixes é romantizado, né? E consequentemente agora a gente vai para um lado completamente radical. O romancismo, ele vai um pouco cair por terra, graças a Deus. Eu acho que isso vai ser um respiro para a humanidade, como eu disse no vídeo anterior. As pessoas, elas vão saber o que elas querem. Elas vão saber que talvez isso aqui seja de falta de tempo, eu não vou colocar minha energia nisso. Eu quero resultados rápidos, eu não quero me dedicar a uma realidade por status. E isso é muito comum, inclusive, né? Esse sentimento, essa sensação é muito perceptível principalmente para astrólogos, né? Porque as pessoas, na maioria das vezes, procuram astrologia para entender melhor o teu propósito de vida como profissional, né? Então, é perceptível que as pessoas, elas buscaram mais pela astrologia justamente por conta desse sentimento de angústia, né? De eu tenho muitos sonhos, mas eu não vou atrás. Eu tenho às vezes um pouco de medo ou um pouco de preguiça, né? O signo de Peixes, ele tem um pouco de preguiça de lidar com a realidade como ela é, sabe? E é mais interessante eu negligenciar ou eu terceirizar isso para outra pessoa do que eu ir lá e fazer por mim mesma, né?
E por conta disso se surgiu aqui, né, esse movimento de acompanhamento de realidades que as pessoas gostariam de viver, né? Muito incrível isso. Isso é tão Netuno em Peixes, sabe? E é muito fascinante pra mim, pra quem gosta de astrologia, provavelmente. Então eu acho que agora é uma era onde as pessoas finalmente vão começar a entender que se elas querem, elas precisam correr atrás, sabe? Se elas querem, elas precisam fazer isso na prática, no dia a dia. Esse romancismo, idealismo excessivo vai cair um pouco por terra. Vai vir agora um romancismo mais heróico, eu mencionei isso no vídeo anterior também. Então, as pessoas que elas conseguem influenciar outras pessoas, que elas são ativistas, são líderes em algum determinado nicho, elas terão um grande boom agora. Se você já é, por algum motivo, nas redes sociais ou dentro da tua cidade, da tua comunidade, agora é um período de muita colheita para quem já exerce esse tipo de influência, sabe? A gente está começando a entrar em uma nova geração onde elas podem ter várias ilusões sobre o que é liberdade também. Então, a falsidade, o idealismo, a ilusão em si mesmo do que é de fato liberdade vai cair sobre a humanidade agora. Então, se você não é uma pessoa consciente disso, você provavelmente vai ser uma dessas pessoas influenciadas. E isso vai acontecer com pessoas que acreditam serem livres, mas que ainda são presas a padrões invisíveis, como por exemplo igrejas, coaches, gurus. Então qualquer tipo de sistema social manipulador que prega liberdade, mas que se tem ali um certo controle dessas massas. Então as pessoas elas vão querer começar a fazer parte de comunidades, de pessoas ali que fazem parte de algum grupo que prega liberdade, mas que muitas vezes elas não vivem de fato a liberdade que elas gostariam e nem vão viver, tá, gente? Então, vai se gerar uma crescente desse sentimento coletivo das pessoas, né? Então eu quero fazer parte desses movimentos ativistas porque é algo que eu idealizo e que eu acredito. E tá tudo bem você acreditar nisso. O problema é você saber discernir aqui o joio do trigo, tá bom? Porque vão se surgir muitos líderes aí que vão prometer, prometer, prometer e que sabem muito bem falar e influenciar, mas que só vão gerar caos, entende? Essa é a questão. Então é um momento pra gente cuidar um pouco com o fanatismo no geral. A gente controlando o fanatismo no geral, a gente consegue controlar qualquer coisa, tá, gente? A própria criatividade, ela pode ser algo que vai se desenvolver a longo prazo como forma de protesto. Talvez nas redes sociais, né, as pessoas se juntando e fazendo algum tipo de protesto em relação ao mundo da internet. Ou a gente pode ver diversos protestos de forma super criativa, diferente, inovadora, sabe? Então, isso pode acontecer também. E a gente também pode sofrer uma desconstrução do que é o herói de fato. Então, as pessoas têm nas suas cabecinhas o que seria o arquétipo do herói tradicional, né? Normalmente a gente tá falando desses líderes agora, hoje em dia, dentro da nossa atualidade, que seriam os políticos na maioria das vezes, né? Talvez até influenciadores, artistas, né? E agora a gente vai querer dar maior espaço, mais lugar para aquele guerreiro mais empático, sabe? Para esse pacificador mais ativo e algum tipo de revolucionário compassivo, né? Então as pessoas elas vão priorizar muito esse cara que consegue influenciar, esses líderes que conseguem influenciar, mas ao mesmo tempo eles não são pessoas que pregam a guerra, entendem? Então isso eu acho que é um baita salto também pra gente. Eu estou muito empolgada, gente. Eu já andei tendo aqui alguns insights sobre o meu ascendente. Gente, eu tô adorando, sabe? Eu acho que isso vai ser muito bom para todos os ascendentes em si. Essa era, assim, de dispersão de pensamentos, dispersão de sonhos vai cair por terra. Eu acho que tá na hora, sabe? Eu acho que já deu, as pessoas estão afogadas. Como eu já falei, pra você que não assistiu o vídeo anterior, você tá perdendo. Eu sei que ele tá um pouco longo, gente, mas aqui dos ascendentes também fica super longo, tá bom?
Dá uma acelerada ali e tá muito maravilhoso essa aula. Eu acho que se você tá aqui assistindo este vídeo sobre o seu ascendente, querendo entender como é que você vai ser influenciado, você é automaticamente obrigatório assistir o vídeo anterior, tá bom? Porque esse vídeo é extremamente complementar ao outro. Então, se você gosta de astrologia e quer entender astrologia, eu acho primordial você entender como é que o passado funciona também, tá bom? Inclusive, gente, eu quero trazer um vídeo sobre a história da astrologia. Vocês gostariam de ouvir este vídeo? Vai ficar bem longo também, tá bom? Mas vai ser um vídeo maravilhoso, super completo, extremamente interessante. Me deixem aqui nos comentários e também me deem ideia de vídeos que vocês querem ver por aqui, tá bom? E pra você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, deseja fazer seu mapa astral, sua sinastria, sua revolução solar, qualquer outro tipo de consulta astrológica, é só entrar em contato aqui no link da descrição do vídeo e eu sempre deixo nos comentários fixados também, tá bom? Então, agora vamos começar com a descrição de como será esse Netuno em Áries para cada um dos ascendentes. Para quem tem ascendente em Áries, agora Netuno vai começar a transitar pelo teu ascendente, pela tua identidade, pela forma como você gosta de ser visto pelos outros, ok? Então, gente, esse não vai ser um trânsito fácil para vocês. Não se preocupem, não levem isso no extremismo, tá bom? Mas é que isso vai trazer muitas transformações de quem vocês são de fato. Pessoas que têm ascendente em peixes, que estiveram passando aí, né, com Netuno na sua casa 1 agora, podem deixar seus depoimentos aí. Desde 2011, como é que foi essa transformação para vocês na vida de vocês, né? Então agora com essa passagem para Netuno em Áries, vocês podem estar percebendo o quanto os seus princípios estão mudando, seus ideais estão mudando. E é exatamente isso que vai acontecer agora com a galerinha que tem ascendente em Áries, tá bom? Não vai ser de imediato, não vai ser de uma hora para outra, como eu já mencionei. É um planeta transpessoal, então vai demorar. Mas a questão, gente, é que a definição de identidade de vocês vai mudar completamente. Vocês vão sentir que a personalidade de vocês é outra. Vocês vão perceber que a forma como vocês querem se posicionar está mudando completamente. Pode ser que vocês queiram se posicionar de uma forma bem ascendente em peixes, né? Então, vocês podem estar percebendo que é importante para vocês vocês conseguirem influenciar as pessoas, que é importante para vocês conseguirem sentir que a identidade de vocês é validada. É importante para vocês que vocês consigam se comunicar de uma forma mais empática, né, de uma forma mais cuidadosa. Vocês podem estar com essa preocupação, talvez. Pode ser que vocês usem, inclusive, a imagem de vocês para conseguirem algum tipo de influência na vida de vocês, seja na área que vocês realmente gostariam, tá bom? Pode ser de uma forma grandiosa, tanto quanto pode ser de uma forma mais pequena, né, dentro da vida de vocês no geral, dentro da profissão que você já exerce, dentro da tua comunidade, dos teus amigos, né? Então pode ser que este é um período onde vocês querem desenvolver a imagem de influência que vocês podem conseguir criar agora, inclusive, tá bom? Vamos ver se os próximos líderes dessa sociedade aí vão ter ascendente em Áries. E, inclusive, é um momento onde muitos de vocês vão querer se conectar com a espiritualidade de forma diária. Como eu já mencionei, para o ascendente em Áries isso fica gritante. Ou até mesmo trabalharem com espiritualidade, com a fé das pessoas, as ideologias das pessoas. Não necessariamente a fé, mas vocês entendem que quando eu estou colocando um grupo de pessoas dentro de um pensamento e de uma mentalidade parecida com a minha, eu estou, querendo ou não, me comunicando com a fé delas, né? Então, é nesse sentido, vocês podem começar a perceber uma sensação de confusão de quem vocês eram para quem vocês querem ser, ou de quem você é como um todo. É como se você não entendesse muito bem ainda qual que é o teu propósito aqui e qual é o legado que você quer deixar, ou como você gostaria de transmitir quem você é, sabe? Então tudo isso pode ficar meio que negligenciado também, então tomar um pouco de cuidado com a negligência em relação a se posicionar, né? Pode ser um período onde vocês queiram idealizar bastante a imagem de vocês, né? Então vocês têm uma idealização de que vocês vão, talvez, sei lá, fazer um mochilão pelo mundo, né? Mas vocês vão fazer isso na prática, né?
Como é um Netuno em Áries, tem muito essa possibilidade de vocês. Eu tenho esse sonho, então eu vou lá e vou sentar e eu vou me organizar e eu vou pôr realmente em prática. Então, o Netuno em Áries especificamente é bom para isso, né? Então, os sonhos, eles são vividos de fato. Só que também tem muito essa influência netuniana de você sonhar muito com, nossa, eu vou ser esse cara foda que eu vou fazer um mochilão, mas eu não faço isso na prática, eu não consigo exercer isso na prática, né? Vocês podem, como eu falei, estar agora adotando um ascendente meio pisciniano. Então é comum que muitas vezes vocês acabem sonhando muito. E isso vai ser perceptível para quem convive com vocês. Vocês estão sonhando acordados, vocês não estão concentrados na realidade. Então vocês estão ali num grupo no meio se comunicando de alguma coisa e as pessoas percebem que você tá assim vagando, olhando pro teto, olhando pra parede, né? Então tomem cuidado com essa desconexão da realidade que vocês podem começar a sentir daqui pra frente. Vocês estarão com esse desejo de ajudar muito as pessoas também, de serem muito altruístas. O problema é que muitas vezes vocês vão querer se doar muito. E se ficam se doando pelo outro e não recebem aquilo em troca, tá bom? Então tomem cuidado com esse comportamento destrutivo. Vamos ter muita sensibilidade ao ambiente, né? Às situações externas. Seremos esponjinhas das coisas, né? Que é todas essas descrições aqui sobre o ascendente em peixes, inclusive, né? Então tomem cuidado com quem vocês andam, né? O ambiente, a ambiência será muito importante para que vocês consigam se sentir bem nesses próximos 14 anos, tá bom? Para que vocês não sejam drenados. Tomem cuidado também com coisas que vocês consomem, tá bom? Então na internet, em jornais, coisas que vocês ficam ouvindo em panelinhas de empresa, né? Então é importante você tomar cuidado com aquilo que você absorve e de não deixar a sua energia ser influenciada por conta de pensamentos, né? Essa influência também pode estar muito alta para vocês, né? As pessoas te influenciam muito e você pode cair nessas armadilhas que as pessoas criam para você. Então, essa falta de criticismo que você pode estar tendo agora por conta da influência de Netuno no seu ascendente pode te levar a pessoas que acabam te influenciando de uma forma muito negativa. E a tua intuição vai estar gritando com você nesses próximos 14 anos. E você pode muitas vezes, por vários períodos, não entender muito bem o porquê que você sente esse sonho, esse chamado, mas é interessante que você não abafe essa voz, tá bom? Porque o universo ele vai estar se conectando com o teu corpo. É como se você precisasse ir por um determinado caminho no meio do centro enquanto você está indo para casa e você sente assim o vento te levando para uma outra direção enquanto você tem que ir para outra direção. E você sente que você precisa ir andar por aquele local, mas você ainda não sabe por quê. Então não fica negligenciando esses pequenos contatos que o universo vai tentar trazer para você, tá bom? Porque pode ser que essas coisas, pequenas coisas diferentes, mudem grandes chaves na sua vida, tá bom? Para quem tem ascendente em touro, agora Netuno vai começar a transitar ali pela tua casa 12, né? Então você pode estar sentindo aí uma vontade de se isolar um pouco do mundo, né? De silenciar o mundo à sua volta um pouco, de ir em busca, né, desse silêncio interior para você conseguir sentir mais esse contato com a tua espiritualidade. Você pode estar querendo desenvolver mais a tua intuição, o teu espiritual. Pode ser que você se conecte com alguma religião que faz sentido para você nesses próximos 14 anos. Ou algum propósito em si, né? Você encontra um propósito para a tua vida. A intensificação de sonhos podem acontecer muito, né? Teu subconsciente pode estar se comunicando de uma forma muito fluida com você. Se você sente que você está começando a ter sonhos muito recorrentes ou sonhos intensos, procure ajuda num sentido de fazer esses sonhos fluírem, tá? Não fica, tentando abafar, tomando remédio pra dormir, sabe? Pra você conseguir dormir melhor, talvez, né? Então, se cuida nesse sentido e tenta purificar teu corpo para que você consiga se conectar com essa linha de comunicação que o universo está tentando estabelecer contigo, tá bom? Você pode estar tendo uma percepção muito grande agora de muito sofrimento coletivo, então você absorve muitas dessas notícias
e você se empatiza fortemente com essas pessoas. Pode ser que você sinta um chamado, inclusive, de fazer algo nesse sentido, né? Talvez fazer um intercâmbio, né? Algum tipo de intercâmbio voluntário mesmo, querendo fazer parte ali de algum projeto, né? De algum propósito em relação a esse chamado que você pode sentir para mudar realidades. Mas mesmo se você não fizer isso, toma cuidado com como isso te influencia. Então você absorve, logo você fica meio mal, né? Então é interessante a gente separar isso também, tá bom? A gente pode perceber muitos términos ali de padrões kármicos, né? De feridas antigas e profundas que não foram completamente curadas, vindo à tona para que você consiga justamente, finalmente, curar assim certos traumas que atualmente pode ser que nem faça tanto sentido para você. Mas ao longo desses próximos 14 anos, você vai perceber que talvez um acompanhamento com uma psicóloga, né, uma terapeuta, consiga te resgatar esses sentimentos de que, nossa, isso realmente me incomoda muito e eu levo isso como algo que me machuca a minha vida inteira e isso atrapalha na minha rotina, no meu dia a dia, mas eu não tenho nem consciência. Pode ser um período de muita cura nesse sentido. Então, para você, a tua sensibilidade, a tua mediunidade também pode estar muito sensível, né? E você pode sentir aí que, como o ascendente em Áries, você precisa deixar que essa tua sensibilidade se comunique com você. Não fica resistindo ou não fica achando que é coisa da tua cabeça, tá bom? Aqui a gente também pode receber vários picos de medo, de ansiedade, muito irracionais, sabe? E como eu falei, muitas vezes pode vir através dos sonhos. Você tem certos sonhos muito intensos e vívidos, e daí você fica pensando naquilo, sabe? Você não consegue absorver ou descrever de fato o que é aquilo e o que é que você precisa fazer, e daí você fica nessa angústia, né? Então toma cuidado com certos pensamentos obsessivos ou inclusive ilusórios, tá bom? Você fica pensando tanto naquilo, ai, aquela pessoa tá me traindo, tá me traindo, tá me traindo, eu tô sonhando com ela me traindo todo dia, toda noite, mas será que não é algo interno em você que você precisa desenvolver? E o universo está tentando se comunicar contigo através de sinais de uma traição, né? Às vezes a traição literal no sonho é muito figurativa. Então, agora esse é um momento para você se conectar muito com esse mundo figurativo, interpretativo dos sonhos. Então, é muito boa sorte para você, tá bom? E qualquer coisa também é interessante a gente buscar sempre a ajuda de um profissional, tá bom? E também por conta disso, gente, é importante a gente tomar cuidado com muitos perigos e autossabotagens, justamente por conta desses enganos que acontecem, né? A gente interpreta mal uma situação e por conta disso, né, se gera esses pensamentos obsessivos e, consequentemente, a gente se auto-sabota. Porque se eu penso que esse cara tá me traindo, né, tô sonhando com isso todas as noites, é cocriação também de uma certa forma, porque eu acordo e eu só fico pensando nisso, né? Então, isso daqui é só um exemplo, tá bom, gente? Então, tomem cuidado com a qualidade dos pensamentos que vocês vão ter nos próximos 14 anos, tá? Para quem tem ascendente em Gêmeos, a gente vai ter aqui um Netunozinho passando pela sua casa 11 do mapa astral. E, consequentemente, a gente vai ter aqui, né, um desenvolvimento, um toque de Netuno nas suas amizades, tá bom? Dependendo do mapa astral, gente, dependendo da configuração do mapa, a gente tem pessoas que acabam se apaixonando amorosamente por amigos, tá? Eu tenho isso. Então, tomem cuidado com idealizações amorosas também, tá? Então vai depender da construção individual do teu mapa, dá uma olhadinha por aí, tá? E daí, isso vai afetar tanto o seu convívio com amigos, quanto os seus sonhos, sua vida amorosa, dependendo do mapa. Então tudo isso vai ser influenciado também. A casa 11 também fala sobre o nosso salário. Então é interessante a gente tomar cuidado com a idealização de um salário específico, não que você não possa alcançar, muito pelo contrário, quando eu tô passando pela tua casa 11 agora, tá bem legal, inclusive, mas aqui vai depender ali dos extremos, né? Como eu falo,
todos os posicionamentos e todos os signos têm seus extremos, tá? Então pode ser que haja aí, né, uma idealização excessiva do quanto você quer ganhar, né, uma idealização excessiva dos seus sonhos. Cuidado, inclusive, com chefes que te prometem certas promoções, certos salários depois de tantos meses e eles não cumprem, tá bom? Se você perceber uma crescente disso, já corta laços na hora, tá bom? Pode acontecer sim. Mas vamos lá, né, gente? Aqui a gente tem um Netuno passando pela casa 11, então você pode querer se conectar com novos grupos. Então, outros amigos serão crescentes, outros grupos de amigos serão crescentes na vida de você agora. Se você tiver um grupo de amigos que não é tão conectado com espiritualidade, autodesenvolvimento, autodescoberta, né, de talentos, de propósitos. Então, se essas pessoas que convivem com você, que são seus amigos atualmente, não são muito conectados com isso agora, provavelmente você vai ter aí uma transformação da tua vida social. Não tô dizendo que você vai cortar laços com os amigos, tá? Eu tô dizendo que você pode querer se conectar com pessoas mais espiritualizadas. E justamente porque você vai querer fazer parte de causas coletivas, de fazer diferença ali dentro do teu meio social. Vai depender do que representa a tua casa 11 dentro do teu mapa astral, tá bom? A gente vai ter muitos sonhos utópicos para o futuro, não só sobre si mesmo, mas coletivamente também. Então você espera algo grandioso para a sociedade, sabe? Você quer que a sociedade ela caminhe para um rumo onde as pessoas são mais espiritualizadas. Talvez você até pregue isso, né? Porque é um Áries na casa 11. Então, muito lindo esse chamado aqui também, talvez até para você ser esse pilar de orientação para o teu grupo, né? A gente também precisa tomar cuidado com confusões e ilusões, idealizações sobre os nossos amigos. A gente acredita que eles são uma pessoa e eles acabam se mostrando outra. Quando nós temos Netuno no mapa natal, na casa 11, naturalmente temos amigos meio falsos, né? Depende muito dos trânsitos desse Netuno também. Mas normalmente a gente acaba percebendo que são pessoas meio blé, assim, né? Tipo, meio uma hora ou outra a máscara cai e a gente percebe que, poxa, não era tudo isso que eu pensava sobre essa pessoa. Então isso sobrecai aqui essa simbologia agora desse trânsito também. Então você perceber que as pessoas, elas não são tudo aquilo que você idealizava, tá bom? Assim como você pode estar atraindo amigos também que gostam de utilizar muitas drogas ou substâncias, né? Ou bebe muito, fuma muita maconha, ou realmente é drogado de fato, tá bom? Então esse seria o lado sombra de Netuno passando por essa casa. Por isso que é interessante você tomar cuidado também com quem você ajuda. Você pode estar muito altruísta agora nessa nova era de Netuno em Áries, então tomar cuidado com essa doação excessiva com pessoas que você percebe que não querem ser ajudadas, tá? Você pode estar querendo se envolver muito com a arte também, com música, com cinema. Pode ser um período onde você queira se desenvolver nesse sentido, sabe? Desenvolver o teu contato cultural. Então vai ser muito gostoso. Pode estar com vários projetos visionários também. Então, todas as ideias que você tiver, anota num caderninho, põe no papel, que a gente sempre esquece, né? Então, começa a carregar um caderninho junto contigo e não deixa essas ideias irem pro ar e não fazer nada em prática, tá bom? E também estamos sujeitos aqui a atrair certos gurus, certas comunidades que são meio falsas. Então, cuidado para você, ao invés de influenciar as pessoas, você ser influenciado, tá bom? E daí você acaba se agarrando ali aquelas ideologias, aquelas comunidades, causas, né? Que eu mencionei lá no início do vídeo e acabar se tornando muito radical, tá bom? Para quem tem ascendente em Câncer, aqui nós estaremos tendo um questionamento muito intenso, espiritual e profundo de alma em relação à carreira. Pode ser um período onde você que já tem aí uma carreira estabelecida, repense muito se de fato isso que você exerce atualmente tem um propósito maior. Essa é a questão. Pessoas com Áries na casa 10 agora terão muito esse sentimento de que tudo que eles colocam à mão
precisam ter um propósito maior. Se não estiverem ajudando de fato as pessoas, pode ser algo que meio que broche eles, né? Então é esse desejo de alinhar o desejo da alma junto com a carreira, né? Isso vai ser um propósito muito lindo para você que está aqui assistindo esse vídeo super consciente disso. Então é até interessante você se voltar para áreas relacionadas à espiritualidade. Vai ser muito próspero para você se você agarrar essa ideia agora mesmo. Muitas vezes, gente, a gente não tem total noção ou discernimento de se você seria uma boa pessoa para trabalhar em áreas como a espiritualidade. Eu sou uma dessas pessoas e hoje em dia eu me arrependo de não ter começado antes. E muitas vezes o que a gente precisa na nossa vida é dar a chance da gente conseguir co-criar o propósito do nosso mapa astral, porque muitas vezes a gente desacredita, né, daquele chamado, mas quando a gente realmente vai lá e faz, é algo extremamente assim, realizador. E muitas vezes você, no início principalmente, né, não vai nem conseguir faturar tanto assim, ou às vezes não vai nem ter clientes, né, nos primeiros meses, mas só por você estar se conectando com essas coisas que você gosta tanto, que você estuda tanto, é extremamente fascinante. E caso você não negligencie esse chamado agora, pode ser que você até tenha uma fama muito súbita que possa acontecer, e uma influência através da criatividade, da inspiração que você traz para outras pessoas. Então você pode começar a perceber que a tua influência vai ser muito grande agora. Ou você também pode ser muito influenciado sobre os seus chefes, caso você esteja no piloto automático, como eu mencionei. Então, se for assim, você vai ser uma pessoa muito moldada pelos teus chefes, né? Então, qualquer profissão que você queira se envolver, que relacione espiritualidade, cura, arte, todos esses arquétipos netunianos serão muito prósperos para você. A fama pode querer te alcançar por conta disso, tá bom? A influência, né, que você vai exercer com as suas palavras, com os seus discursos, que eu mencionei no início do vídeo. O problema, gente, é que Netuno ele também traz muita confusão, muita ilusão, muito idealismo. E essa é a sombra de Netuno, tá bom? Então, se você estiver sentindo que você está vibrando nessa sombra, cuida da qualidade dos teus pensamentos. Essa é a questão de Netuno muitas vezes. A gente sempre está precisando cuidar da qualidade dos nossos pensamentos. Senão a gente é muito influenciado, sabe? Então a gente pode aqui ter muitas dificuldades de colocar metas, né? Então eu quero, né, começar a trabalhar com determinada área agora, né? Eu vou passar por essa transição, mas eu não coloco metas, eu não faço isso na prática, eu tenho preguiça. Então é interessante a gente tomar cuidado com isso. E como eu já falei, a gente pode estar sendo influenciado muito pelos chefes, caso a gente não siga esse nosso chamado que a gente está sentindo, né? Então a gente pode idealizar muito os nossos chefes. A gente pode pensar que ele é uma figura de autoridade X, Y, Z e ele não é nada disso. Desapego de status, busca por reconhecimento, todas essas coisas parecem não fazer mais sentido. Então a gente também pode passar por muitas fraudes dentro da área profissional. Seja através dos chefes, de colaboradores, né, da própria empresa. Vai ter alguma coisa aí que você vai perceber nos próximos 14 anos que parece que você sempre é a vítima, sabe? Então, caso você não desenvolva esse propósito, você pode ter esse sentimento. E por fim, pessoal, o reconhecimento para vocês agora na área da carreira virá através de dons, né? Então, da tua sensibilidade, da tua sutileza, então da tua forma de expressão espiritual muitas vezes, sabe? Da tua empatia com o outro. Então, quando você consegue desenvolver aqui essas qualidades, você alcança mais fama, mais influência e você prospera na sua carreira. Para quem tem ascendente em Leão, aqui a gente vai ter uma expansão de consciência, né? Por meio de viagens, estudos, mestres, gurus. Então você também vai estar querendo fazer parte aí de alguma comunidade, alguma religião. Você vai estar mais sedento, talvez, por outras culturas, sabe? Você quer começar a entender outras religiões de outros países. Você vai querer quebrar, assim, com essa barreira cultural, tanto de forma mental quanto de forma física, né? Então essa vontade, esse chamado de talvez fazer uma viagem com propósito, esteja te chamando bastante aí nos próximos 14 aninhos, né?
Então você vai lá e quer ir para a Índia, você quer ir para o Egito, né, que são locais assim com uma cultura muito forte, né, uma cultura religiosa muito forte. Então você quer conhecer esses ambientes, sabe? Você quer entender essas diferenças culturais, porque você vai estar assim num mood muito de questionamento, sabe? Questionando as verdades absolutas. E por conta disso, é natural que essa influência acabe te trazendo muitas experiências místicas, espirituais em outros territórios, né? Então você vai viajar e você sente ali que as coisas aconteceram de forma muito sincrônica, que aquilo teve um propósito, um objetivo, sabe? Ou você conhece pessoas nesses locais e você percebe que realmente era uma viagem com um propósito, com sentido na tua vida. E essas pessoas, elas modificam, né, a tua vida de alguma forma. As viagens que você pode estar querendo realizar daqui pra frente também, elas vão ter esse cunho mais espiritual, né? Então, eu quero viajar para esse local porque eu tenho este propósito, esse chamado, eu quero saber sobre essa cultura. Não é muito, eu quero ir pra Disney, sabe? Então, as viagens, elas tem que ter sentido intelectual para você. Talvez você até queira começar aí a se tornar professor, né? Talvez você queira se aposentar como professor daqui para frente. Então você vai querer ensinar muito, filosofar muito com outras pessoas, inclusive. Talvez até seja um grande chamado para você escrever um livro, né? Você escrever uma tese. Se você está começando a se formar agora na faculdade, você ainda precisa fazer ali a sua tese final, né? Você pode estar cheio de criatividade. Interessante também que a gente acabe não se submetendo a certas influências de outras culturas, religiões, filosofias. Pode ser que você realmente esteja sendo influenciado, tá bom? E você perceba que no fim das contas tudo aquilo era uma ilusão e não necessariamente a verdade absoluta que você tanto buscava. Mas inicialmente você vai perceber que todo esse chamado ele vai se instalar primeiro por conta de uma fé sem motivo, crises existenciais. Então, através das crises existenciais que você vai começar a sofrer, você busca construir uma fé mais sólida, mais inteligente, mais cultural. Então, você acaba sentindo esse chamado e essa fome por conhecimento, por troca, justamente por conta de um buraco que você vai começar a carregar. Mas cuidado, né? Como eu sempre falo para todos os ascendentes, com a qualidade dos teus pensamentos, para que você consiga vibrar na luz desse chamado, tá bom? Para quem tem ascendente em Virgem, nós teremos aí um Netuno passando pela sua casa 8 do mapa astral. E aqui a gente pode se preparar para grandes ciclos de recomeços, essa é a questão, tá bom, gente? Então vocês vão perceber que nos próximos 14 anos vocês vão passar por provações, o que para você de fato seria um significador de estabilidade, sabe, de matéria. Então você vai começar aí a passar por muitas transformações de desapego, né? Essa é a questão que Netuno em Áries, passando pela sua casa 8, vai trazer para você. Você vai perceber que muitas coisas vão se finalizar para que você entenda a importância das finalizações. Se você for uma pessoa muito apegada à tua realidade, à tua matéria, aos seus relacionamentos, ao teu dinheiro, àquilo que você compartilha com os outros, pode ser um período onde você perceba que a tua vida tá desmoronando, porque você acaba entrando dentro de pensamentos obsessivos, né? Então, toma cuidado com a qualidade da tua mente, tá bom? Daquilo que você filtra, absorve, porque não é porque você está percebendo o ciclo se fechando na sua vida que isso é de fato algo ruim. Aqui é simplesmente o universo querendo te fazer entender que isso já se finalizou faz tempo, você que tá levando com a barriga. E essa finalização desse ciclo é importante para você. E justamente por isso vão acontecer muitos encontros kármicos, pessoas com extremo propósito na tua vida. Porque essas pessoas, elas vão de certa forma te influenciar para que você entenda a finalização desses ciclos, tá? A gente pode perceber também uma vontade, uma necessidade de você ter relacionamentos com propósito também. Então, relacionamentos sutis, leves,
que são muito vazios, né, de primeiras impressões, tudo isso vai ser muito broxante para você, né? Você precisa de intensidade nas suas conexões, de entrega extrema agora nas suas conexões, emocionalmente, sexualmente, intelectualmente, espiritualmente, principalmente. Então, você vai perceber que quando você vai se relacionar com alguém, é extremamente primordial que a pessoa acredite na mesma coisa que você acredita também. Como eu falei, né, crises de perdas, de desapego que te abrem portas profundas, da mesma forma que vão te transformar extremamente. Você pode estar começando aí a ter um interesse maior, né, por astrologia, por tarô. Então, se você tiver o regente da sua casa 8 na casa 2, né, o planeta regente, pode ser um período até que você queira trabalhar com isso, inclusive. E isso tudo porque o teu espiritual vai estar em muita transformação, muito desenvolvimento agora, né? A tua intuição vai estar aguçada, você vai querer desenvolver, né? Um estudo sobre esses mundos ocultos, isso é tão lindo, né? Como a Casa 8 também fala sobre heranças, bens compartilhados, já falei que vão ter crises aqui de desapego em relação ao teu patrimônio, né? E, consequentemente, também confusões em relação à distribuição de heranças, né? Então, às vezes você perde uma pessoa, não tô falando que vai ser agora, tá, gente? Tem 14 anos de Netuno em Áries, tá? Então, às vezes, dentro desse meio tempo, você vai perder uma pessoa e você percebe que a distribuição dessas heranças, elas vão acontecer de forma extremamente mal conduzidas, muitas vezes, desorganizadas, meio confusas. Parece que as coisas não fazem muito sentido, né, na questão legal da situação. Às vezes você acaba tendo um sentimento obsessivo também de que as pessoas estão te passando a perna. Cuidado com esse tipo de pensamento de forma muito extrema, o que não é de fato um pensamento errado. Pode acontecer realmente das pessoas quererem te passar a perna. Mas é aquela situação da cocriação, gente. Tudo que a gente emana, a gente pensa, a gente mentaliza, a gente atrai. Então, pode acontecer sim, né, de você acabar percebendo que as pessoas estão querendo te passar a perna. Também poderemos estar mais manipuladores, né, justamente porque a gente tenta se comunicar, talvez, mas a gente não consegue fazer isso de forma tão clara. Ou é algo extremamente consciente, então nós queremos manipular. Então é interessante que vocês acabem não alimentando sonhos ou expectativas de outras pessoas, porque vocês não querem se comprometer com um não, tá bom? Então você acaba falando as coisas de forma muito aberta, que você acaba alimentando um sonho, uma expectativa de alguém, da mesma forma que você, dentro da mesma frase, você tecnicamente não se comprometeu com a forma como você falou aquilo. Então toma cuidado, tá? E também com algum tipo de dependência emocional ou financeira, tá bom? Isso pode se aumentar dentro desses próximos 14 anos. E é justamente esse tipo de situação que vão te levar às crises que eu já mencionei, tá bom? Para quem tem ascendente em Libra, aqui a gente vai ter um Netunozinho passando pela casa 7 de vocês, né, pessoal? Então, aqui a gente pode ter grandes promessas de vocês se apaixonarem de forma muito intensa, né, com esses novos parceiros amorosos que podem surgir na vida de vocês, né? Mas é uma paixão muito idealizada, né? Então vocês vão idealizar muito o parceiro agora nos próximos 14 anos. Tomem cuidado, né, com essas expectativas altas muitas vezes, porque as pessoas elas não vão atingir essas expectativas, tá? Então é interessante vocês terem isso em mente para que vocês não sejam infelizes nos seus relacionamentos. Para você que já namora, já é casado, já tem família, a mesma situação. Só que daí esse sentimento vai cair sobre o seu parceiro, né? Então você vai começar a perceber que talvez o seu parceiro não seja tão romancista assim quanto você gostaria, né? Ou você mesma, né? Tipo, tá em casa, aguardando o marido chegar em casa, e daí você fica pensando, né? Ele tá demorando porque ele passou numa floricultura pra trazer flores pra mim, e no fim das contas não, era só trânsito, engarrafamento, e daí você fica com aquela expectativa frustrada dentro de você, e você desconta nele, né? Então toma cuidado com expectativas em relação
a vida amorosa, tá bom? Você pode estar começando a se afeiçoar mais também por parceiros que tenham essa personalidade netuniana. Então, parceiros que são muito artísticos, místicos, super intuitivos, sabe? Ligados com a sua espiritualidade. Às vezes também que são muito sensíveis e até confusos, tá? Então, atrair parceiros que muitas vezes não se comprometem verdadeiramente com você ou com o que falam pra você, sabe? Então, toma cuidado, né, com esse tipo de atração. Podemos estar atraindo muitos relacionamentos kármicos e muito importantes dentro da nossa evolução aí nos próximos anos, tá bom? Então, pode ter certeza que as pessoas que começarem a cruzar o teu caminho serão muitíssimo importantes na sua vida. E, gente, dependendo da configuração do teu mapa, eu vou dar um exemplo, né? Se a gente tiver aqui uma casa 7 sendo regida por um planeta que está na casa 10, às vezes tudo isso vai se manifestar na carreira também, não é só na vida amorosa. Então, um horóscopo, ele pode ativar milhares de áreas da nossa vida, dependendo dos trânsitos que esse Netuno está fazendo. Então, não vamos ter essa mente fechada, tá bom? Então, esses encontros importantes podem acontecer também na área da carreira, né? Pode ser com a tua família, às vezes você encontra um parente teu muito distante, ou que você não via há muitos anos. Então, vai depender da configuração particular do teu mapa astral. Possibilidades de enganos e traições também. Ah, Camila, eu vou ser traída? Não necessariamente, tá? Você pode ser traída, assim como você mesmo pode trair, tá? Se lembra que eu falei das expectativas, idealizações, né? Com a influência de Netuno na tua 7, se você não tiver uma mentalidade, um caráter bem feito, bem elaborado, bem construído, você pode sim começar a sentir vontade de trair sua esposa, de trair seu esposo, porque você sente que essas expectativas de um romance idealizado que você cria na tua cabeça não estão sendo atendidas. Assim como você também pode estar atraindo pessoas, parceiros amorosos, que vão te enganar amorosamente, né? Que não estão emocionalmente disponíveis de certa forma. Também essa passagem de Netuno é muito conectada com o teu aprendizado em relação a colocar limites nos seus relacionamentos. Se você for uma pessoa meio boca aberta, pode ser agora que você comece a perceber que as coisas estão se intensificando tanto de uma maneira tão grande que agora eu preciso me posicionar. Daqui não passa. Cuidado com a projeção de sonhos, né, em relação aos seus parceiros amorosos, sobre objetivos seus próprios que são meio frustrados dentro de si, você acaba ali espelhando isso para os seus parceiros amorosos. E obviamente, gente, com o Netuno passando por essa casa, a gente pode vivenciar amores intensos, sabe? Contos de fadas de verdade. Que você se envolve, assim, tem o príncipe e a princesa, e vocês ficam muito, muito apaixonados, sabe? Um romancismo no ar muito gostoso aqui nesse Netuno em Áries pra vocês, tá bom? Da mesma forma que esse mesmo Netuno pode fazer com que as suas relações se tornem pesadelos. Então vai depender aí se você está vibrando, né, na energia positiva ou negativa desse aspecto. Então tudo isso vai se tratar no final das contas sobre um aprendizado de desapego, né, de amor incondicional, e que tudo isso no fim das contas não existe, tá bom? Para quem tem ascendente em Escorpião, a gente vai ter aqui uma casinha 6 em Áries, né? Então, pessoal, para vocês é muito importante que vocês moldem as suas rotinas de acordo com um simbolismo, uma prática que vá agradar este Netuno em Áries, tá bom? Passando pela sua casa 6. Porque senão, gente, vocês vão cair aqui nessa sombra netuniana, porque essa casa é muito suscetível para cair nessa sombra mais netuniana. Por quê? É diário, né? Então, aqui a gente tem esse simbolismo da casa que fala sobre a nossa rotina. Então, diariamente nós vamos vivenciar essa energia netuniana. E caso a gente caia nessas sombras, a gente vai ficar muito disperso. Vamos esquecer muitas coisas. Então, você precisava entregar determinado projeto, você esquece de fazer. Sabe, às vezes uma coisa que antes para você era tão natural, porque pessoas com Áries na casa 6 são muito enérgicas.
E agora com o Netuno passando por essa casa, nossa, vocês vão ficar com uma preguicinha, vão ficar com a mente dispersa, sabe? Vocês vão ficar meio confusos, meio sonhadores em excesso, na rotina. Vocês estão no ônibus, vocês estão pensando em milhares de outras coisas, imaginando mundos alternativos, né? E essa sombra pode cair um pouquinho sobre vocês, em vários momentos vocês vão começar a perceber isso a longo prazo. Então a gente pode sofrer confusões, dissoluções em relação à rotina tradicional, porque na verdade agora com o Netuno passando pela tua casa 6, é interessante que você consiga trabalhar em áreas onde você desenvolve a tua criatividade, a tua intuição. Não em áreas tão técnicas. Para quem tem ascendente em Escorpião agora nessa nova era, e vai ter esse Netuno passando pela casa 6, nossa gente, assim, vocês vão evitar muita dor de cabeça se vocês já abraçarem essa causa logo de cara, sabe? Irem para uma área mais artística, mais intuitiva, mais espiritual. Porque se vocês trabalham em áreas muito técnicas, eu não acho tão interessante para essa passagem de Netuno na casa 6 de vocês. Porque como eu falei, vocês vão estar dispersos, sonhadores, né? Vocês vão esquecer muitas coisas. Então é natural que isso acabe acontecendo, sabe? E, consequentemente vai ter possibilidade de doenças psicossomáticas. E vocês vão ter uma dificuldade imensa de manter uma rotina muito rígida, né? Por conta dessa influência de Netuno. E consequentemente a gente vai procrastinar muito por falta de motivação, sabe? Então a gente não consegue enxergar com clareza algo que nos motive a fazer isso. Por isso, estaremos muito sujeitos a nos vincularmos em áreas espirituais, como eu falei, de cura, de criatividade, de arte, de espiritualidade. Até porque a gente vai estar também muito sensível à ambiência, né? Os colegas de trabalho, as pessoas. Vamos estar muito esponjinhas dessa galera. Então aquela panelinha do trabalho que você sabe que não te faz muito bem, já mantém longe, sabe? Já vai com um colarzinho de proteção no teu pescoço, vai, né, no ônibus fazendo um mantra, para você chegar no seu trabalho e você não conseguir, né? Você não estar sujeito à absorção dessas pessoas, porque estaremos esponjinha dessa galera também. Porque tudo que as pessoas falarem pra gente, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós estaremos muito sensíveis a isso. Então, seja pelo lado negativo ou positivo, nós estaremos sensíveis. E é uma sensibilidade emocional, uma sensibilidade energética. E por isso queremos algo com propósito, né, no nosso dia a dia. Então, por que eu vou diariamente para esse local? Por causa disso, disso, daquilo. É até interessante para você que não quer mudar de carreira, de trabalho, de área, que você tenha isso como um mantra, como uma forma de motivação diária. Né? Então, se relembrar todos os dias, escrever num caderninho de se relembrar todos os dias dos motivos pelos quais você escolheu essa profissão, dos motivos pelos quais você escolheu trabalhar nessa empresa que você trabalha hoje. Então, para você acabar não vibrando nessas vibrações baixas de Netuno passando na sua casa 6, é inegável que você vai estar com um chamado para trabalhar com algo com maior propósito, para você servir as pessoas de forma mais compassiva, né? Então, o servir também pode ser um ato de altruísmo seu nesses próximos 14 anos. E estaremos muito interessados em qualquer tipo de terapia holística, sabe? De terapias alternativas. E também estaremos com a empatia muito alta perante as pessoas que convivem com a gente, nossos colegas de trabalho, pessoas da família que vivem com a gente, né? E até com os pets, né? A gente vai estar muito sensível com os pets, a gente vai estar com uma conexão psíquica, espiritual com os nossos pets e podemos sofrer assim muito quando eles se forem, porque o tipo de conexão agora que você vai criar com esses bichinhos vai aumentar drasticamente, tá bom? Para quem tem ascendente em Sagitário, aqui a gente vai ter um Netuno passando pela nossa casa 5, né? Então nós estaremos muito criativos nos próximos anos e a nossa criatividade, ela vai vir assim do nosso self, sabe? Então é muito interessante para quem tem esse ascendente agora pensar em projetos criativos que você sempre engavetou, sabe? Agora é a hora, assim, de você criar coisas que vão ter um toque espiritual, sabe? Não é algo que você tá criando, você tá sendo um meio de criação.
Então é uma outra consciência te utilizando para você conseguir materializar isso dentro do nosso mundo material, sabe? Então, gente, se você já é escritor, agora é o teu momento, né? Ou se você sempre quis escrever um livro, agora é o momento. A inspiração artística tá muito em alta agora. Então, se você quer começar a trabalhar com música, com arte, com qualquer tipo, né, de área envolvendo criatividade, para você agora vai ser muito próspero. E mesmo que você não queira trabalhar com isso, você vai perceber que você tá recebendo esse chamado, sabe? É como se você estivesse sendo agora nesse momento um instrumento do universo. E você vai perceber muita inspiração, muita vontade de falar, de comunicar, de ensinar, né? Inclusive eu tenho ascendente Sagitário, gente, e o último vídeo que eu fiz sobre as passagens históricas de Netuno falam muito sobre agora eu estar recebendo Netuno na minha casa 5, né? Porque a gente vai estar nesse momento agora de querer criar histórias, contar histórias, criar músicas, cantar músicas, ler poesias, fazer poesias, né? Então é um momento onde a gente quer reproduzir arte, né? A gente quer entrar em contato com esse nosso lado mais lúdico, digamos assim, mais infantil, né, da casa assim. Estaremos com uma vontade de nos expressar com a nossa alma, sabe, com a nossa sensibilidade. A gente vai ter uma conexão com o divino, com o espiritual, através da nossa criatividade. É aquilo que eu falei, nós estaremos sendo pontes para esses mundos, sabe? E aqui é uma simbologia muito linda para quem tem esse ascendente. Eu tô muito contente porque isso é muito benéfico para mim, né, que trabalho com astrologia já. E vocês vão percebendo ativações de dons que vocês já podem ter ou que vocês ainda vão desenvolver, intuição de vocês também. Que a questão desse Netuno aqui nessa casa, gente, é de vocês aprenderem a deixar as coisas fluírem, tá? Se você estiver vibrando numa vibe muito controladora, esse Netuno não vai ser tão interessante aqui nessa casa, porque vai se manifestar de uma forma oposta extrema. De você até ter muita criatividade, né, muita vontade de criar e de fazer de acontecer, mas ao mesmo tempo você abafa isso, né? Você crê que você não tem dons, que você não tem talentos, né? Então, cuidado, né, com esse tipo de mentalidade. Né? Então toma cuidado com a qualidade dos seus pensamentos. Nós estaremos também com o amor no ar, muito romance, né? Muito flerte, muita vontade de receber atenção, né? Dentro dos nossos namoros. Da mesma maneira que a gente pode sim atrair parceiros muito idealizados, né? Então a gente acaba ficando com aquela pessoa porque estamos idealizando muito ela. Então o amor também pode acabar acontecendo de forma muito idealizada, muito fantasiosa, né? Gostar de pessoas que estão emocionalmente indisponíveis também, que seriam aqui amores não correspondidos, né, pessoal? Amores ilusórios, de fato. Você até gosta muito daquela pessoa, mas você sente que as coisas não desenvolvem. Então larga de pensar sobre esse ser, né? Sei que muitas meninas aqui do meu canal curtem muito astrologia, às vezes até ficam muito fanáticas ali dentro de um gráfico astrológico para entender se a pessoa gosta de você. Então, se você já tem essa propensão e você tem ascendente Sagitário, isso pode aumentar agora, tá bom? Então você fica ali procurando respostas e respostas. Então toma cuidado com isso, porque muitas vezes não é sobre o gráfico de sinastria, é sobre o nosso mapa natal, muitas vezes. Por isso que nas minhas consultas eu sempre faço um briefing, né, do mapa natal individual de cada um, porque é um crime eu analisar uma sinastria e não analisar o mapa astral. Porque como fica muito claro aqui no meu canal, nos conteúdos que eu gero para vocês, nós sempre atraímos coisas, pessoal. Atraímos coisas, pessoas, situações, propostas. E tudo isso é visto pelo nosso mapa. Né? Então, se nós atraímos determinado tipo de romance na nossa vida, o que que tem no seu mapa astral que você não tá desenvolvendo, né? E por conta disso a gente vai estar muito nostálgico também, sabe? Nostálgico perante a nossa infância, pessoas que talvez já perdemos, sabe? Sobre coisas que fazíamos quando éramos crianças. Ai, gente, tô até me emocionando porque eu já tô sentindo tudo isso, sabe?
Então você lembra de pessoas, lembra como era, lembra do que você fazia, quais brincadeiras você gostava. Um sentimento de saudade muito grande no peito, sabe? E você quer viver agora isso novamente, né? Por que que você se desconectou com a tua criança interior, né? Você pode sim continuar sendo essa pessoa que é conectada com o seu lado mais lúdico também. E no geral, gente, é um romancismo no ar, como eu já falei. Pessoas com ascendente Sagitário, com ascendente em Libra, podem estar com muitos namoricos aí nos próximos 14 anos, mas como eu falei, gente, cuidado com o idealismo excessivo, né, dentro dos relacionamentos, expectativas muito grandes perante os seus parceiros amorosos. Pode ser sim que essas pessoas também queiram sejam um pouco falsas com vocês, né? Então sejam pessoas que traem vocês ou vocês mesmos acabam traindo as pessoas porque sentem que aquela expectativa que você tinha sobre aquela pessoa que você idealizou não foi atendida. Então logo eu tenho os meus motivos, entende? Então toma cuidado com esse tipo de pensamento. E por favor, gente, não abafem aí a criança interior de vocês. E vamos aproveitar aí, né, essas vibrações super altas para quem tá com esse ascendente agora. Para quem tem ascendente em Capricórnio. Gente, aqui Netuno vai começar a transitar pela casa 4 de vocês, né? Então, eu já mencionei em vários vídeos aqui, até o pessoal confirma nos comentários, que normalmente as pessoas que têm ascendente em Capricórnio brigam muito com a mãe, especificamente, né? E dependendo ali da configuração do regente ali, né, de Marte no mapa astral de vocês, pode ser com a família, com o pai, com tios, irmãos, né? Vai depender da colocação aí do planeta Marte no mapa astral de vocês. Mas a questão é que vocês têm, né, essa energia muito dominadora, muito guerreira dentro do lar. Então vocês sentem que precisam constantemente estar se autodefendendo. E muitas vezes, gente, é mais sobre vocês do que necessariamente sobre os pais de vocês, sabe? Os familiares de vocês, o convívio dentro de casa de vocês. E consequentemente, agora com o Netuno passando pela casa 4 de vocês, vai ser um momento de muitas reavaliações de memórias da família, da sua infância, da sua relação com a sua família e com o seu passado também, sabe? Então, vocês vão perceber um certo sentimento também de nostalgia sobre esses temas e vocês vão querer resgatar muitos desses sentimentos, né? Muitas vezes de conclusões que levarão vocês a curas espirituais em relação a tudo que vocês vieram passando até o momento com a família de vocês. E consequentemente vai se surgir aqui uma vontade de morar em um lar mais calmo, mais místico, mais espirituoso, criativo, sabe? Inspiracional. Então, este ambiente para vocês vai ser algo acolhedor, né? E por isso que eu ando falando aí há vários vídeos, há várias semanas, que as pessoas com esse ascendente estão querendo muito trocar de casa agora, né? Trocar de casa, comprar uma casa nova, né? Mudar ali de aluguel, algo nesse sentido, ou ir pela primeira vez morar sozinho, né? O problema é que muitas vezes a gente pode ter um pouquinho de memórias confusas em relação ao nosso passado, aos nossos ancestrais. Então tomem cuidado com essa nebulosidade também em relação ao teu passado. Pode ser até que você fique romantizando certas situações do seu passado que não necessariamente foram muito legais para você. Vocês vão perceber que a percepção energética de vocês em relação ao ambiente onde vocês moram estão altíssimas. Então é até legal, né? Se você já mora junto, você criar um ambiente na sua casa onde você pode ter uma prática diária com o teu espiritual. Você tem um cantinho, um santuário ali, onde você pode praticar uma meditação, pode orar, né? Pode ter um contato ali da sua forma, da sua maneira, com o seu ser superior que você acredita. E a questão é que o ambiente onde vocês moram agora vai precisar desse toque de sensibilidade de vocês, sabe? Vocês também vão querer decorar talvez a casa de vocês, pintar, decorar, deixar o ambiente mais morável dentro da perspectiva de vocês. Aquilo que eu disse, né? Vocês vão curtir mais esse ambiente mais místico, né? Então qualquer coisa que remeta ali a um contato maior com a espiritualidade
dentro de casa para vocês, vocês vão querer elaborar esse projeto. Vai ter aqui uma busca por raízes espirituais de alguma forma. Eu quero finalmente mostrar para o mundo qual que é a minha fé. Eu quero finalmente me declarar que eu sou espírita, que eu gosto de astrologia, que eu gosto de tarô, né? Então pode ser que algo ainda seja muito interno em você e essa conexão com o teu divino interior vai surgir bastante agora, né? Vai começar diariamente com suas práticas dentro do seu lar, dentro da sua vulnerabilidade dentro de casa, da sua intimidade dentro de casa. E depois, posteriormente, você vai sentir essa vontade, né? De não, é realmente isso que eu gosto, é realmente é nisso que eu acredito, é isso que eu vivencio, sabe? A família agora vai ser um tema bem resgatado também. Pode ser que você perceba que você começa a entrar mais em contato com parentes do passado, sabe? Começa a receber mais visitas de pessoas do passado, ou você mesmo procura. E a questão é que aqui a gente vai ter um espaço para cura se abrindo agora, sabe? Então vocês perderam, por exemplo, alguma pessoa do passado de vocês que rachou ali a família, né? E daí agora você está em um momento onde você busca esses parentes, você mostra foto dessa pessoa, vídeos que você tinha com essa pessoa, você se conecta com ele de novo, você mostra, né, o tamanho da saudade que você também carrega. Essas pessoas lembram daí do passado, né? Por que a nossa família se rompeu por conta disso? Então pode ter esse momento de cura, né? Tô dando um exemplo de vários que podem surgir. E da mesma forma que proporciona cura, pode proporcionar confusão também, né? Então de vocês perceberem que certas pessoas voltaram novamente do túmulo, mas da mesma maneira que voltaram, não estão agregando. Não são pessoas confiáveis, né? São pessoas que podem mentir com muita facilidade, né? Ou que não vão sustentar essa reconexão, tá bom? Vontade de morar perto da natureza, perto do mar. Como eu tenho ascendente Sagitário, eu tenho peixes na casa 4, né, gente? E Netuno estava transitando por essa casa e até então pra mim. Gente, assim, a minha vontade de morar perto do mar não tá escrita. Eu não consegui satisfazer essa vontade, mas estou indo muito frequentemente pra praia e está sendo, assim, momentos revigorantes para minha alma. Então, se conectar mais com a natureza pode ser um ponto alto agora para você, tá bom? E você vai perceber que você vai precisar mais disso para você conseguir se reenergizar finalmente, sabe? A gente pode também ter uma fuga emocional, tá bom? Negligências de necessidades básicas que você possa ter. Porque você fica postergando, uma preguiça às vezes de resolver aquele problema, sabe? Às vezes aconteceu algum problema no encanamento da tua casa, você não quer resolver, você vai empurrando com a barriga e vai ficando cada vez pior. Queima alguma luz da tua casa e você não quer trocar, você vai empurrando com a barriga, né? Então, toma cuidado com esse tipo de atitude também. E vocês podem perceber que a intuição de vocês vai estar muito direcionada para a família, sabe? Então você sente que aquele familiar precisa de alguma ajuda, tá sentindo algum sentimento. Então é legal pra gente ser esse pilar aqui de ombro amigo, às vezes para as pessoas, né, da nossa família que estão precisando. E estaremos com uma vontade de nos conectar com a nossa criança interior, tá bom? Então você vai perceber a longo prazo uma vontade que clama em você de voltar a desenhar, de voltar a fotografar, sabe? Independentemente do que você fazia quando era criança, os teus hobbies e aquilo que te dava prazer, que te conectava com a criatividade, com a arte, com a intuição, com a tua espiritualidade, que você fazia quando era criança, tá surgindo agora novamente e vai lá e faz. Você vai ver o quanto vai ser gostoso pra você, sabe? Pra quem tem ascendente em aquário, a gente vai ter aqui um Netuno transitando pela tua casa 3, né? Então, pessoal, é muito possível que nesse meio tempo curas possam surgir em relação a amigos antigos, irmãos ou primos que você possa ter. Se você carrega uma mágoa dentro desses 3 nichos, pode ser que agora você perceba, né, nesses próximos 14 anos que esses temas eles vão se evidenciar bastante. E daí você vai perceber que esse processo de cura vai começando
a entrar aqui dentro do teu peito e a fazer diferença na sua vida, né? Você vai estar com uma maior vontade de escrever, falar, de ensinar de uma forma muito mais sensível, empática e criativa. Então você vai perceber que a tua criatividade vai estar assim pulsando na tua mente. A casa 3 é a nossa mente, é as nossas memórias, é a nossa infância. Inclusive, coisas que você fazia na sua infância agora se tornam importantes para você conseguir canalizar essa criatividade, né? Aqui é muito parecido com o Netuno também na casa 5, sabe? Porque aqui a gente vai ter uma conexão mental com o divino, né? Muito parecido com o Netuno na casa 5. E então aqui é basicamente você sendo um canal, né, do universo para grandes criações. Então não abafa isso dentro de você, permita que a sua criatividade aflore, anote ideias, projetos, coisas que você vem sentindo e vai sentir muito ainda, né, dentro desses próximos 14 anos, porque isso vai ser muito importante para o teu desenvolvimento. Pode ser um período em que você esteja com muita fome intelectual também, né, de conhecimento cultural, de outras religiões, né, de outras culturas no geral que possam expandir a tua perspectiva espiritual. Cuidado com a confusão na sua comunicação, com mal entendidos, porque da mesma forma que temos essa conexão com o divino, também temos essa nebulosidade netuniana na mente, né? O Netuno, muitas vezes, ele desacelera. Então, essa energia ariana, ela vai ser voltada agora muito para um feeling extremamente intuitivo, espiritual, criativo. Então, essa execução rápida e ativa de Áries vai estar um pouco freada agora também, da mesma forma que é muito gostoso a gente ter essas duas energias numa só. E aqui você vai começar a perceber a longo prazo que a tua fala vai embolar mais, que a tua dicção, ela não é mais a mesma. A tua dicção, a tua fala fica embolando, a tua mente tá racionalizando aqui, raciocinando uma frase específica para você citar agora. Você percebe que no meio do caminho você não lembra mais o que você ia falar. Você não lembra o porquê que você ia falar aquilo, qual que era a conclusão disso. Então você pode perceber que a tua mente vai estar vaga, dispersa, pode gerar muito esquecimento, sabe, de projetos, de coisas que você prometeu. Então é interessante a gente tomar cuidado com isso. É aquele convite que a gente recebe no WhatsApp para ir no aniversário do priminho e esquece do priminho, esquece do presente do priminho, né? Então, toma cuidado, assim, nesse sentido. É porque, na verdade, gente, agora Netuno passando pela tua casa 3, ele quer que você seja criativo. Ele quer que você crie coisas, que você vá ser professor, vá ensinar as pessoas alguma coisa que você gosta, sabe? Desenvolve os teus prazeres, desenvolve a tua criatividade, o teu desejo, né? Então, se você trabalha em algum local muito técnico, você vai começar a perceber que, nossa, tô enferrujado, tô velho, não aguento mais fazer isso, sabe? Porque na verdade você não tá utilizando o potencial netuniano nisso. Porque Netuno é criativo, é artístico, ele não quer saber de cálculos, de números, isso daí é com Aquário, né? Então, Urano, né, Saturno, que são os regentes de Aquário. Então, eu sou Netuno, né? Eu quero saber sobre o mundo espiritual, né? Regido por peixes. Já transcendi, né? Os números, a matéria, não fazem mais parte daquilo que eu sou. A gente pode estar muito telepático, aquela situação que eu falei de estarmos mentalmente conectados com o divino. Então, de muitas vezes, receber, inclusive, segredos das pessoas de forma, assim, escancarada. Às vezes você nem perguntou, a pessoa vem e te joga um segredo. E daí você tem que guardar aquele segredo. Estaremos telepáticos com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com amigos, talvez da infância também pode acontecer. Então, pessoas da família que não necessariamente são pai e mãe. A gente também tem que cuidar um pouquinho com idealizações, né? Em relação a irmãos, primos, né? Coleguinhas que a gente já teve. A gente pode estar idealizando demais essas figuras. E o problema não é nem essas figuras, sinceramente. Eu não vejo motivos pelos quais a gente poderia se machucar tanto com isso. O problema é quando estaremos idealizando muito certas matérias, cursos, faculdades que a gente queira fazer. E quando a gente vai lá e faz na prática, a gente perdeu o interesse. Já não é mais aquilo que eu queria.
Então, essa preguiça, essa falta de consistência em relação aos estudos também pode acontecer e aos professores, né? Então, os professores também podem ser pessoas que vão querer te passar rasteira, talvez por algum motivo. São pessoas que não estão corroborando muito com o teu crescimento, com o teu sucesso. Da mesma forma que também podem ser pessoas muito inspiradoras para vocês. São pessoas que abrem caminhos e portas e pensamentos que vocês ficam gratos eternamente por essas pessoas. Então vai depender da forma como você vai viver aqui a sombra ou a luz desse posicionamento. Vocês vão ter mais sensibilidade a barulhos, né? Sons, poluição mental, poluição sonora, porque vocês vão perceber que vocês estarão com um foco muito disperso. Como eu falei, os assuntos técnicos não vão mais ser a praia de vocês. Então, por conta de todos esses tipos de estímulos externos, vocês vão começar a ficar muito irritados, né? E vocês vão preferir muito mais por ambientes mais silenciosos, calmos, acolhedores, né? Que vocês percebam que, nossa, eu estou dentro de um ambiente que eu me sinto espiritualmente bem. E justamente por conta dessa dispersão, gente, cuidado no trânsito, tá? Dormir no trânsito. Se você tem o costume de dirigir muito tarde da noite, para com esse costume, tá bom? E também muito cuidado quando vocês perceberem que vocês estão nesses dias onde Netuno tá pegando forte, vocês estão super dispersos, nem pega no volante, tá? E pra finalizar, gente, vocês estarão muito interessados em tipos diferentes de linguagens. Então, pode ser que vocês queiram aprender, por exemplo, Libras, né? E qualquer outro tipo que não me vem à cabeça agora, que façam vocês terem essa criatividade, esse interesse amplo por formas de expressão, tá bom? Às vezes até expressão corporal, né? Todas essas situações bem fora da bolha social. E antes de passarmos para o último ascendente do zodíaco, para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, é só entrar em contato aqui no link da descrição do vídeo. Pode ajudar sua sinastria, seu mapa astral, sua revolução solar. Ali no combo onde dita leitura avulsa, pessoal, vocês podem fazer o pagamento do certinho por ali e depois vocês falam ali comigo no privado, tá bom? Qual que é o tipo de leitura que vocês desejam fazer. E eu também sempre deixo o link ali nos comentários fixados, ok? E agora vamos começar com o ascendente em peixes. Teremos aqui um belíssimo Netuno transitando pela casa 2 de vocês, né? Então, a casa que fala diretamente sobre dinheiro. Todos os temas netunianos cairão sobre essa casa, mas principalmente também sobre os nossos valores pessoais. Vocês vão perceber que os valores pessoais de vocês vão mudar drasticamente daqui para frente. Aquilo que antes simbolizava estabilidade financeira já não vai mais simbolizar, tá bom? E talvez isso seja pro bem ou pro mal de vocês. Vai depender de como vocês estão vivenciando esse signo nessa casa. Então talvez vocês percebam que o significado de estabilidade financeira para vocês não é comprar uma casa, comprar um carro, não é ter raízes em algum local, da mesma forma que vocês também podem ter, né? Vai depender do teu contexto. Mas a questão, gente, é que vocês vão estar com uma sensação de insatisfação financeira. E essa insatisfação financeira vai vir de que as coisas materiais que vocês possuem ou desejam possuir, nada tem a ver com o valor que vocês têm como pessoa, do seu valor pessoal de fato. E esse é um conflito muito grande da casa 2, né? É aquilo que eu possuo versus aquilo que eu sou, aquilo que eu gostaria de ser. Aquele tipo de qualidade ou de aparência que eu acredito que eu vou ter somente depois que eu conquistar um carro, somente depois que eu conquistar uma promoção, né? Então, esse sentimento aqui com Netuno passando pela tua casa 2 vai aumentar muito também, tá? Então vai trazer uma sensação de instabilidade financeira, de instabilidade sobre a tua autoestima, os teus valores pessoais, sobre aquilo que você acreditava. Vocês vão perceber que a fé de vocês vai mudar muito daqui pra frente. Vocês vão se permitir, talvez, viver novas realidades. E esse sentimento vocês vão carregar até que vocês consigam compreender
qual que é o chamado desse planeta dentro dessa casa que vocês possuem, tá bom? Vai depender de onde tá o regente desse planeta também, onde é que tá Marte no mapa astral de vocês, e o que de fato proporciona ou significa estabilidade para vocês na vida de vocês. É dinheiro no banco, é casa comprada, né, matéria comprada. Então, tudo isso não vai fazer mais tanto sentido. Vocês vão ver uma montanha-russa em relação a isso. Vocês vão idealizar muito também, inclusive, essas realidades. Aquela pessoa, ela tem casa, ela viaja, tem filho, família estabilizada. Então, isso pode ser algo que, pra vocês daqui pra frente, vocês vão idealizar muito, sabe? Então, a pessoa só é feliz porque ela tem tudo isso. Não, gente, muitas vezes não é, sabe? Muitas vezes é uma pessoa infeliz, mesmo tendo tudo isso. Então é legal a gente cuidar com essas vibes baixas, né, de Netuno na casa 2, transitando agora pela casa 2 de vocês, que seria esse idealismo da matéria, tá bom? Como eu já falei, vocês vão sofrer por instabilidades financeiras. Se vocês já trabalham com coisas muito mundanas, vocês vão perceber que talvez isso não tá mais dando tanto dinheiro quanto dava antes. E isso vem muito de um desejo de viver mais com menos, tá? Vocês vão começar a perceber talvez um certo desapego, altruísmo em relação à vida financeira de vocês. Doar coisas, sabe? Se desfazer de coisas ou se doar incondicionalmente com o teu dinheiro. Ou seja, se você é casado, você talvez esteja se doando muito incondicionalmente pro teu parceiro amoroso. Se você já naturalmente ajuda muito a tua família financeiramente, talvez seja em anos em que você comece a se doar mais ainda financeiramente. Vai até morar com essas pessoas para já dar conta da família logo de uma vez. Essa não é a sua responsabilidade. E por conta disso a gente tem essas perdas materiais que podem ocorrer por falta de clareza, por falta de um pensamento mais realista, sabe? Se vocês têm parceiros, pessoas próximas de vocês que são mais realistas, mais pé no chão, que bom, essas pessoas vão ser os seus pilares muito nos próximos anos. Mas a questão, gente, é que o dinheiro para vocês, vamos falar de como que o dinheiro vai vir, né? Ele vai vir através do espiritual. Vocês vão perceber que vocês vão ter montanhas russas financeiras. E isso vai acontecer muito, e como eu disse, isso vai acontecer caso vocês não saibam utilizar esse planetinha transitando aqui pela casa 2 de vocês, tá bom? E caso você perceba que essas montanhas russas vão começar a acontecer de forma muito rápida, vocês também vão começar a perceber que vocês recebem ajudas súbitas do universo. Então, dinheiro vindo de forma inesperada, de forma mágica. Aquela ajuda quando tu tá lá no fundo do poço mesmo. E daí você recebe esse vigor e daí você se sente muito melhor. O problema é que esse tipo de trânsito, ele não se sustenta por longos prazos. Como agora a gente vai ter a entrada também de Saturno junto, pode ser que dê uma equilibrada. Mas Saturno também logo vai sair de Áries e vai ficar só Netuno ali, né? Então, quando ficar só Netuno dentro dessa casa, pode ser que vocês sintam mais essas oscilações. Mas caso você esteja disposto a viver a simbologia desse planeta já logo no início, da forma como ele quer que você haja, seria interessante você trabalhar com cunho espiritual, com arte, com criatividade, ir para áreas mais artísticas, intuitivas, altruístas. Eu tenho um Netuno nessa casa, gente, no meu mapa natal. Eu também recebo muitas ajudas súbitas. Só que a questão, gente, é que a minha vida mudou drasticamente depois que eu comecei a trabalhar com espiritualidade. Drasticamente. Eu sou uma Camila antes de trabalhar com espiritualidade e outra depois de trabalhar com espiritualidade. Então eu te digo que quando você aprende a trabalhar com o simbolismo do planeta nessa casa, do signo nessa casa, você muda chaves na sua vida. É como se a gente estivesse num barquinho, gente. Você quer fluir com a maré ou você quer ir contra a maré? Né? De um lado é mais fácil, do outro lado é mais difícil. Porém, não vou dizer que nenhum dos dois lados não tem resultados. Mas você pode utilizar isso ao seu favor. Esta é a questão. Eu acho que essa de todas as casas é a casa mais delicada para a gente estar falando agora sobre Netuno em Áries, porque eu sei que muitos de vocês não estão dispostos, né,
a querer trabalhar com espiritualidade, trabalhar com arte, trabalhar com criatividade, intuição, com algo que eu possa ser altruísta. Eu sei que é difícil a gente pensar nisso agora, a gente materializar e tentar realmente trazer para um conceito real, né? Eu demorei muitos anos também para entender, será que eu vou para astrologia mesmo ou não? Mas caso vocês ainda estejam, né, trabalhando com áreas em que vocês percebam que tem uma estrutura muito rígida, muito técnica, cobranças muito intensas, vocês vão perceber uma insatisfação dentro do trabalho de vocês, uma desvalorização daquilo que você consegue entregar para essa empresa, né? Então, seria muito interessante que vocês realmente pensassem nisso agora. Às vezes, gente, são trabalhos relacionados à cura. Então, pode ser cura psicológica, você se tornar psicólogo, um terapeuta, fazer um curso de doula, se tornar massoterapeuta, curas também relacionadas ao corpo, porque vocês também têm áreas na casa 2. Então é muito interessante que vocês trabalhem com o corpo, né? Então todas as áreas que envolvem o corpo dão dinheiro para vocês. O esporte, né? Qualquer tipo de forma de movimento do corpo traz dinheiro para vocês. Então eu tentei aqui trazer outros exemplos, né, para conseguir colocar na caixinha de vocês que não necessariamente trabalho com espiritualidade tem a ver com eu vou me tornar tarólogo, né? Coisas nesse sentido. Mas a espiritualidade, gente, é muito conectada com o nosso corpo também, né? Então, o bem-estar do nosso corpo é nosso templo, certo? A questão, pessoal, é que agora vocês vão ter que desacelerar a vida financeira de vocês para estabilizar. E para vocês conseguirem trazer essa simbologia agora desse planeta para essa casa, para vocês não sentirem esse sentimento de nossa, a minha vida financeira é completamente instável, entende? Porque vocês já sentem isso naturalmente, por terem Áries na casa 2. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards agora nessa minutagem para vocês irem lá assistir. Então, cuidado com a confusão perante a autoestima de vocês. Cuidado para vocês não se sentirem sempre desvalorizados, tá bom? Isso é muito mais uma crença limitante de vocês que gera essa desvalorização. Será um grande aprendizado, assim, para você aprender a se doar e de forma equilibrada, né? Então, da reciprocidade entre as pessoas que fazem parte da sua vida no geral, da sua família, dos seus parceiros amorosos. E seria muito interessante você aprender muito mais sobre cocriação, né? Eu, inclusive, indico muito o Hélio Couto, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele tem todo o caminho das palestras que fala justamente sobre cocriação, pra mim, meio que de uma forma super científica. Então, caso você queira aprender mais sobre, né? Indico o Hélio Couto para vocês também. Eu conheço muitas pessoas que, inclusive, tiveram muitas viradas de vida, assim, por conta desse tipo de conhecimento, tá bom? Mas mesmo se você não for assistir ou ouvir alguma dessas palestras, faça isso, tá bom? Manifestações de recursos de forma imaginativa, onde você coloca a sua fé na sua vida agora, vai ser, assim, primordial. Se você é aquele tipo de pessoa que tem um sonho de ficar rico e você fica mentalizando aquilo diariamente, cara, assim, agora é o momento pra você, tá bom? É o momento pra você conseguir, assim, abrir muitas oportunidades pra sua vida. Inclusive, gente, tem uma prática disso, dessas mentalidades positivas em relação ao dinheiro agora, tá bom? Porque é aquilo que eu falei pra todos os ascendentes, cuidado com a qualidade dos seus pensamentos. Então vocês vão estar agora super atraindo esses tipos de temas. No caso que para vocês seriam dinheiro, prosperidade, autovalorização, né? Então, quanto mais vocês imaginam isso acontecendo na vida de vocês, escrevem isso acontecendo na vida de vocês, mais vocês estarão co-criando isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Meu nome é Camila Bratz. Se inscreve para mais curiosidades sobre astrologia, tá bom? E, por gentileza, me deixem aqui embaixo os depoimentos de vocês em relação a todos os insights que vocês estão recebendo agora nesse momento. E até o próximo vídeo.